livro Libertação, do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Capítulo 2, parte 1, subtítulo: A palestra do instrutor. Então, André Luiz está no ambiente, lá no auditório, lá no nosso lar, né? Nosso lar, um plano espiritual, e vai ouvir então a palestra. Vamos iniciar aqui hoje a palestra do instrutor Gúbio. Ao nos retirarmos do educandário, né, eles estavam num colégio, lá no plano espiritual, né, no educandário. O instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixam prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior e, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam, assim, verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestação da divina luz. Bom, eu vou abrir um parêntese aqui. Não sei se eu vou conseguir um dia ler os outros livros que falam sobre esse tipo de coisa, porque são livros muito, assim, que é um entendimento espiritual muito elevado, muito equilíbrio, porque a gente vai penetrar em coisas muito profundas e duras, né? Mas existem espíritos no mundo espiritual inferior, no plano negativo da Terra, e são espíritos de um conhecimento absurdo, assim. São anjos que decaíram, faliram, profundamente faliram. Receberam uma oportunidade de, aqui na Terra, trabalhar, né, se associar aos trabalhadores da obra do Cristo, que é levar a gente em direção ao Criador, né? Mas eles faliram e eles têm tanta capacidade de criar cidades mentalmente no plano espiritual inferior, nos umbrais aí, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Bom, filhos da revolta, continuando, e da treva, aí se aglomeram buscando preservar-se e esconder-se aos milhares, uns nos outros. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. E olha, vou abrir outro parênteses aqui. Eles fazem isso tudo usando o ectoplasma de nós, os encarnados, não
que estão em desequilíbrio. Por exemplo, aquelas pessoas alcoólatras, viciadas em drogas, e as que já estão perturbadas mesmo, eles usam o ectoplasma delas para criar essas cidades, bairros, prédios no mundo espiritual inferior. Bom, mas vamos lá. Então, ele, escutando as requerimentos, as perguntas do André Luiz e o amigo dele, que estava junto com ele. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio, gente. A gente pode ir em direção a Ele, que é um caminho duro também, ou se perder aí no mundo diante das abominações humanas. Mas precisa, continuando, precisa tecer os fios do reajustamento próprio. E milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ocioso, impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. É aquele negócio, né? Você vê aí as pessoas na internet, né? Uns produzindo só luxúria, né? Sexo, besteira de tudo que é natureza, e outros consumindo isso, né? Podendo usar esses meios tão inteligentemente, né? Para melhorar a si próprio, né? Estudar, auxiliar os outros, como a gente está tentando fazer aqui, trazer um pouco de luz, conhecimento, para as pessoas entenderem que a vida não é só comer, dormir, fazer sexo, se divertir, essas besteiras. Não é só isso, a vida não é só isso. Então, se perde por séculos inabilitados para as jornadas imediatas, rumo ao céu. Céu, entre aspas, né? O mundo espiritual superior. Em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebatando-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados, né? Porque o mundo espiritual inferior é igual esse submundo que existe aqui na Terra. Ou pior, claro. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios, né? Porque eles são chamados de sombras. Os sombras são a serviços dos espíritos, dos feiticeiros, dos cientistas do mal, né, dos magos do mal, estão a serviço deles. E esses a serviço daqueles maiorais, que uma hora a gente vai falar sobre isso. Provavelmente uma hora eu vou trazer um livro aqui que fala sobre isso, mas vamos ver se eu vou ter a permissão espiritual para fazer isso aqui. Porque isso que eu estou fazendo aqui já é uma coisa assim que só estou fazendo porque está havendo muita proteção espiritual, né? Porque eu estou fazendo isso agora na maturidade, já estou com 70 anos. Então, já apanhei muito na vida, já tropecei muito também. E já fui também muito perseguido, até espiritualmente, para que a treva quer que a gente caia em desgraça, para a gente se sentir tão assim, pecador, vamos falar logo na linguagem mais clara, que não tenha moral para fazer alguma coisa assim dessa natureza. Mas só que eu também não vou ficar me culpando a vida inteira de coisas que eu fiz por ignorância,
por muita perseguição espiritual, mas estamos aí. Graças a Deus, tentando fazer alguma coisa. Não sou melhor do que ninguém, tá? E todos vocês já conhecem isso tudo que eu estou falando, só que está no esquecimento. Estou tentando aqui fazer um exercício de relembrar. Vamos lá. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o jugo tirânico deles, né? As observações de Gubbio, agora voltando, André Luiz comentando sobre Gubbio, o instrutor, escalavam-me o cérebro. Eu também havia passado pelos baixos ciclos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse, em muitas ocasiões, impressionantes comentários em torno delas. Quem já leu ou já ouviu falar do Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz, né? Ele conta o sofrimento dele até ser socorrido no plano espiritual. E depois disso, passar a fazer esse trabalho de transmitir conhecimento do plano espiritual para a Terra. Mas ele foi um cientista brasileiro, né, um médico, cientista, o Carlos Chagas. Efetivamente, não conseguia, por ruim mesmo, exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido através de longos pântanos, porque ele no mundo, quando encarnado, ele também praticou coisas que ele não teve vamos dizer assim, a primazia de já nascer num lar com os pais conhecendo, voltado para a espiritualidade, educação espiritual cristã, ele não teve isso também, né? Bom, errara afetivamente dias e noites, ele lá no umbral, né? Que me pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor, que tivesse alguém mais, sabe, mais evoluído, administrando aquela perversidade toda. Evoluído, assim, em conhecimento, não em bondade, em amor, em compaixão, em santidade. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que fim? Perguntei. André Luiz está perguntando. Essas legiões retardadas se mancomunam, além da morte, se despidas de vestimentas grosseiras de carne, devem saber mais que nunca que se empenham em combates inúteis? André Luiz questionando Gubbio. Não. Vamos lá, peraí. Não se sentem, porventura, André Luiz questionando ainda, transportados do plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhes diz respeito? Mais outra pergunta. Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Ainda continua André Luiz questionando Gubbio. Não se cercam presentemente, peço de repetir, não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante, estrada acima? Continua André Luiz ainda questionando Gubbio. Por que motivo se aglomeram assim, através de
ajuntamentos desprezíveis e diabólicos. Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem, depois do sepulcro, mais o estacionamento deliberado, na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. Aí ele faz 3 pontinhos, aí. O orientador sorriu, Gúbio, né? Maneiroso, e considerou. Agora vai considerar as considerações do Gúbio, do instrutor. Reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André Luiz, no caso, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? Porque André Luiz também andou fazendo coisa errada aqui, né? Quando médico, quando bebia, fumava, e por aí afora, né? Aí em diante. À frente dos olhos contávamos um bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados, né, pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa, com atitudes de criminosa indiferença? Né? Quantas vezes a gente já recebeu algum benefício espiritual de conhecimento que a gente não quero mais ir para a gandaia, quero ir para as festas, eu quero ir para isso, para aquilo outro. Eu não vou ficar citando coisas aqui que as pessoas vão dizer, mas isso também não é importante. É com equilíbrio, né? Assistir uma partida de futebol ou um desses exercícios, ou artes plásticas, ou empreendimentos saudáveis, né? Esportes saudáveis. Isso é bom, mas quando você vai mesmo com o objetivo de praticar alguma coisa em bom sentido para o corpo e para a alma. Vamos lá. Ante a sugestão do plano divino que te povoa agora o pensamento, lembra-te de algum tempo passado em que tivesse cogitado sinceramente da própria sublimação. Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Né? Quantas vezes a gente deixou de ajudar uma pessoa que a gente estava vendo que precisava da gente por alguma coisa, e a gente, eu vou para o cinema, eu vou para aquilo outro, não vou me prender a isso. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil, é imperioso crescer, subir por alcançar o oxigênio de cima e, apesar de algemados ao que fomos, a semelhança da árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos a ascensão, o ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Quer dizer, todo mundo quer ser feliz. Não, eu quero ser feliz. Quero ser feliz. E a felicidade não é desse mundo, né? Esse mundo é um mundo de provas e expiações. Aqui estamos para burilar as nossas imperfeições. Mas, na grande maioria, prefere rosetar, né? Prefere ficar marchando no mesmo lugar, quando pode procurar coisas, né,
aprender alguma coisa que vai fazer o bem a ela e ao outro, ao próximo, né? De toda a natureza, de toda a natureza. Eu não vou ficar aqui esmiuçando, porque quem chega até aqui tem uma mente mais esclarecida. Mas vamos ficar por aqui. Esse é o capítulo 2 do livro Libertação, parte 1. Eu estou dividindo em partes porque é muito longo, eu não vou ficar... Hoje eu cheguei a 20 minutos, é difícil chegar a 20 minutos. Mas vamos em frente.